nós vamos falar sobre o nosso guia, o nosso mestre, o nosso modelo, que é o Cristo, né? Mas quando a gente vai falar do Cristo vivo, a gente fica pensando assim, eu fiquei pensando assim, como é que seria essa abordagem, né? Porque o Cristo, ele vive. O Cristo, ele existe. Alguém tem dúvida disso? Nós não temos dúvida disso, né? Pelo contrário, a nossa vivência, a gente fica buscando o tempo todo essa sintonia. Então, Cristo, a sua energia, o seu amor, ele está presente o tempo todo. Só que, às vezes, quem se distancia e quem não sente somos nós, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Em alguns momentos nós temos consciência do que escolhemos, outros momentos a gente vai deixando se levar pela rotina, pelo turbilhão de coisas, por uma aceleração tão intensa que a gente esquece de que o objetivo pelo qual nós estamos aqui reencarnados. Então, Cristo vive. Mais que isso, o Cristo existe. E como é a nossa relação com essa energia? Como é a nossa relação com essa existência? Como nós vivenciamos a nossa crença? Nunca foi tão oportuno a gente pensar sobre isso. Ou melhor, nós estamos e fomos convidados a entrar em contato conosco mesmo. E quando a gente entra em contato com a gente mesmo, que a gente se isola do exterior para entrar em contato conosco, nós entramos em contato com o quê? Com a nossa essência. Nós somos partes, nós somos oriundos da nossa fonte criadora, que é Deus. Então, nós temos o fluido divino em nós. Se nós temos o fluido divino em nós, se nós somos parte do Criador, nós temos essa essência, por que às vezes a gente se distancia dela? Por que às vezes é tão longe ou tão distante a gente pensar no Cristo, quando a gente fala assim, nossa, eu penso no Cristo, guia e modelo, mas parece que eu estou tão distante. Ou parece que Ele está tão distante de mim. Qual a dificuldade nossa em nos conectarmos com essa essência? Que nós somos como uma cebola, né? A nossa essência está lá no meio e nós vamos criando algumas camadas para a gente poder sobreviver às nossas escolhas. A gente vai colocando algumas máscaras para a gente sobreviver às nossas escolhas. E essas camadas e essas máscaras vão nos distanciando do nosso centro, da nossa essência. Até chegar um ponto, quando eu estou lá na frente, eu tento olhar e falo assim, quem sou eu? Onde está a minha essência? Quem é o Cristo que tanto falam, ou que eu busco tanto? Aonde ele está? Então, hoje, no meio dessa pandemia toda, de toda essa situação que nós estamos vivendo, nós estamos sendo convidados a entrar em contato com a nossa essência. Com a nossa essência divina, com a nossa fonte criadora, que é Deus. Sentir essa fonte criadora. E o Cristo, a nossa vivência cristã, é o caminho que nos leva até essa essência, até essa fonte criadora. Então, se antes a gente passava desapercebido por uma série de coisas, hoje a gente está sendo obrigado a olhar para elas. E não são coisas dos outros, são coisas nossas. São coisas nossas. Porque quanto mais a gente adia esse momento de olhar para dentro e entender que quem afasta, às vezes, do Cristo e dessa energia de amor somos nós e não Ele de nós, se a gente não aceitar isso, continuar criando camadas, máscaras para seguir adiante, daqui a pouco essa distância fica tão longe que a gente fala, poxa, eu nem me sinto mais filho desse mesmo pai. E ele está ali, o tempo todo, na mesma distância. Tem um adesivinho, né, que fala assim, Deus é fiel. Tem alguns casos que tem esses adesivinhos, né? Deus é fiel. A fidelidade não está em nós, né? E essa fidelidade se dá não somente em acreditar. Essa fidelidade se dá em agir, em fazer,
em promover o amor. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. O Cristo que vive, o Cristo que existe. Vamos falar um pouquinho sobre como é que é a nossa relação com essa fé cristã, como é essa relação com essa energia divina. Então, vamos falar sobre fé, espiritualidade e religião, né? Então, são 3 palavrinhas que às vezes elas se confundem, às vezes a gente acha que é tudo uma coisa só. Então, são 3 palavrinhas que norteiam a nossa vida ou não. E que a gente fala com tanta frequência, eu tenho fé, minha fé é inabalável, a espiritualidade me guia. Nossa, a minha religião ela é perfeita, eu me converter a uma religião, porque aí eu vou ter uma salvação, né? Porque o Cristo está nessa religião. Então, a fé, a espiritualidade e a religião nos norteiam. A gente deveria ser norteado, mas qual é o conceito disso? Como é que eu vivo isso? Não dá para viver. Hoje eu vou viver essa crença, hoje eu vou acreditar nisso, amanhã eu vou dar umas férias com isso. Ou então com uma pessoa que é extremamente difícil, você fala assim, com essa pessoa aí, Deus que me perdoe, mas a minha situação com ela vai ficar para uma próxima encarnação, porque agora eu não vai ter jeito. Então, cadê toda essa fé? Cadê toda essa espiritualidade? Cadê toda essa religião? E eu tô falando isso para vocês, não é porque eu aplico isso na totalidade, não, tá? Eu estou falando porque eu estou agora, quando a gente está em isolamento, eu estou vendo e eu estou revendo uma série de relações que eu vivia, que eu entendia que eram relações que estavam totalmente fundamentadas, e que à medida que as coisas foram passando, eu fui vendo que eu poderia melhorar. E situações que eu achava que eu não conseguiria rever, eu estou vendo que mesmo distante, agora está sendo o momento, né? Então, eu estou reconfigurando o meu conceito de fé, de espiritualidade, de religião, fazendo o quê? Me aproximando do Cristo, pensando, meditando e dando um tempo em algumas escolhas. Então, eu estou me reaproximando do Cristo. Então, se às vezes a gente acha que pelo fato de a gente estar em casa ou não estar trabalhando no centro, a gente precisa parar com tudo, pelo contrário, né? Então, fé, espiritualidade e religião são 3 coisas muito distintas e que vão norteando a nossa vida. A primeira delas é a religião, né? Religião do latim, religare. Então, a religião, ela está muito conectada à questão social, à questão institucional. Então, as pessoas, elas se unem em torno de um tema central, né? Que remete ao berço, à origem, ao pai. Então, por exemplo, a religião católica tem uma definição de origem. E as pessoas que entendem e sentem daquela mesma forma se agrupam socialmente, formam uma hierarquia e aí tem a religião católica, né? Os protestantes, da mesma forma. Então, religião é muito mais uma questão social institucional. Então, são pessoas que se reúnem em volta de um mesmo tema central que remete à origem, estão ali reunidas para isso. Então, religião é isso, é religar, e é como eu me ligo à origem, ao pai. E aí é uma questão que a gente fala social. Então, a religião, ela é uma ideia, é uma ideia de doutrina, né? Então, tem um tema, sempre tem um tema central. Então, tem a base doutrinária e tem uma organização social. Então, sempre numa religião tem as pessoas que dirigem, às vezes tem uma hierarquia. Na religião católica a gente vê muito isso, né? A questão das hierarquias. Então, é uma organização social. E a religião, ela pode ser, a nossa religiosidade, ela pode ser tanto extrínseca quanto intrínseca. O que é religião extrínseca? Como é que funciona a religião extrínseca, a religiosidade extrínseca?
A religiosidade extrínseca, ela utiliza-se apenas da questão social. Então, por exemplo, a pessoa participa dos rituais, a pessoa participa das reuniões, a pessoa participa de grupos, de movimentos para poder fazer ações sociais, ela participa de tudo, tá? Mas ela não se dedica às ideias filosóficas da doutrina. Então, eu participo de todos os rituais, eu participo de tudo, socialmente falando, mas a filosofia, a ideia central, para mim, não me modifica, não traz nenhuma repercussão interna. Então, essa religiosidade, ela é extrínseca. Então, quando nós precisamos prestar atenção, porque em alguns momentos, e isso não é raro, a gente vê e a gente vive situações onde a gente está participando de momentos sociais, seja reunido para fazer uma atividade de caridade, seja reunido para fazer um culto do Evangelho no lar, seja, mas se essa filosofia, se esse tema central não me muda, eu estou praticando uma religiosidade extrínseca. Então, a religiosidade extrínseca é cumprir um protocolo, é cumprir uma ação, cumprir um ritual, né? A religiosidade intrínseca, quando eu vou estudando os aspectos doutrinários e filosóficos, esses aspectos vão me transformando. Então, eu vou mudando, eu vou alterando a minha concepção, eu vou me melhorando enquanto espírito, enquanto ser encarnado. Então, essa religiosidade, essa sim, faz uma diferença muito grande, porque ela é intrínseca. Então, ela é de dentro para fora. Hoje, nesse momento que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar essa religiosidade intrínseca. Estamos cada um nas nossas casas e mesmo assim estamos vibrando amor, estamos estudando, estamos fazendo culto à distância. Nunca nós nos encontramos tão pouco e nunca nós fizemos tanto para o próximo e para nós. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu estou sentindo isso muito, né? Então a gente para pensar quanto de religiosidade extrínseca que existe em mim e o quanto de religiosidade intrínseca que tem. Será que está pau a pau? Será que um está mais que o outro? Porque, querendo ou não, em alguns momentos a gente pratica essa religiosidade extrínseca. Às vezes você está esbaforido, está cheio de coisa, não pode ir para o centro, mas você fala assim, não, eu vou, porque senão fulano vai me cobrar que eu preciso ir. Aí você vai lá, você está lá só para cumprir um ritual, mas o seu coração não está ali. E isso acontece. Então, às vezes a gente não precisa estar na casa espírita, a gente não precisa estar na igreja para viver o Cristo. Isso precisa ficar bem claro, porque é a nossa ligação com o interior. O que essa filosofia cristã, o que esse amor cristão me transforma? E aí eu saio da parte extrínseca e vou para a parte intrínseca. E aí sim, eu começo a ver que existe diferença entre uma coisa e outra, né? Então, a religião, ela é uma ferramenta de busca de transcendência. Então, nós usamos e devemos usar a religião ela para buscar a transcendência, a nossa melhora. Ela não gera a transcendência. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso não ter nenhuma religião, mas se eu tiver, ela vai me ajudar. A forma como eu lido com ela vai me ajudar. Mas o fato de eu me autodenominar espírita, isso não quer dizer nada. O que eu faço com isso? É igual se a gente pensar em um martelo ou uma faca. Uma faca é uma ferramenta neutra, assim como a religião. Eu posso usar essa faca para fazer comida e alimentar, e aí eu estou usando essa faca muito bem. Ou eu posso usar essa faca para tirar a vida de alguém. Então, eu estou usando essa faca de uma forma equivocada, né? Então, a religião, ela é uma ferramenta neutra. Como nós utilizamos é o que vai fazer toda a diferença, né? E
Eu já me antecipei no slide. A religião é uma ferramenta de busca da transcendência, mas ela por si só não gera essa transcendência, né? E a fé? E a fé? Todo mundo diz que tem fé. A gente tem fé, um tem fé, outro tem fé. A gente tem fé. Mas essa fé, ela é uma convicção íntima. Essa fé, só você tem. E a nossa fé, ela é construída a partir das nossas vivências e das nossas reflexões. É íntimo, gente. Essa fé, ela é construída. Não dá para passar a fé para o outro. Falar assim, eu queria ter a fé que o fulano tem. Porque à medida que nós vamos passando as nossas dificuldades, ou à medida que a gente vai se aproximando dessa energia do Cristo, a nossa fé de entrega, ela é muito maior. Ela é muito maior. Não adianta a gente falar para uma pessoa que às vezes é muito cética ou que é muito revoltada, falar assim, tenha fé que tudo vai melhorar. Não adianta, porque essa certeza, ela é pessoal. Essa certeza, essa convicção, ela é íntima, ela é construída, né? Então, como que você acredita? Por que você acredita? Tá vendo que ela é construída? Ninguém chegou para nós, desde pequeno, e falou assim, você tem que ter fé desse tamanho aqui e acredita que vai dar tudo certo. A gente foi construindo a nossa relação com Cristo. A gente foi construindo essa confiança com Cristo. Né? À medida que a gente vai evoluindo e tendo maturidade espiritual, e maturidade espiritual não quer dizer ser mais velho no corpo físico, maturidade espiritual significa nós fazermos um bom uso da religiosidade intrínseca, né? À medida que a gente vai construindo isso, a gente vai se aproximando e a gente vai aumentando a nossa fé, né? Então, a fé é sua. Ninguém empresta a fé para ninguém, ninguém obriga ninguém a ter fé, ninguém pode obrigar um a ter a mesma fé que o outro, porque a fé é sua. É como você se relaciona com Cristo. Então, a fé, ela é individual. Ninguém pode emprestar fé para ninguém, né? Cada um vai construindo a sua relação com Cristo. E aí cabe uma reflexão, né, nos dias de hoje, como é que está a nossa fé? Como é que está aí a minha relação com o Cristo? Vai cair a energia agora mesmo. Dona Ivonete, a senhora consegue mutar o seu áudio? Aí, pronto. E o outro item é a espiritualidade, né? O que é a espiritualidade? É a capacidade de transcendência e de percepção que nós temos com relação ao sagrado, né? Então, é a minha capacidade de perceber o sagrado. É a minha capacidade de construir essa relação com o sagrado. Então, eu construo a partir da fé, mas eu vivo a partir da espiritualidade. Então, eu transcendo quando eu tenho uma percepção maior, ou mais aguçada, ou mais próxima ao sagrado, né? Então, para construir a espiritualidade, eu preciso da fé, mas não necessariamente eu preciso de uma religião, tá? Porque o Cristo, ele está em tudo, em todas as religiões, em todas as crenças, o Cristo ali está. Então, para construir essa espiritualidade, para eu poder transcender, para eu poder sair da minha zona de conforto e me melhorar enquanto espírito, eu preciso da minha fé, mas não necessariamente da religião. E a espiritualidade é o que faz isso, né? A espiritualidade é quando a gente consegue ir além, né? Por exemplo, quando a gente fala de desencarne, e a gente sabe que nós somos espíritos eternos, né? Que nós não temos várias vidas, nós temos uma vida com várias existências. Quando a gente fala de morte, de desencarne, a gente ainda está ligado ao fim, né? E aí a gente fica muito... ainda tem um receio. Fala assim, poxa, mas eu tenho tanta fé e sei e acredito
na imortalidade da alma, e agora nós estamos passando por esse momento. Qual é o tamanho ou qual é a convicção dessa minha fé de verdade nesse momento de pandemia? Se isso vier a acometer mim ou alguém que eu amo, então, como é que isso transcende? Como é que isso está em mim, né? Então, quando a gente consegue ver um pouquinho mais além, quando a gente transcende, a gente vai vendo que é a espiritualidade agindo em nós. Então, a pessoa, por mais que ela seja cética, que ela não acredita em nada, que ela não tenha religião, enfim, a forma como ela lida, a forma como ela se posiciona em atitudes, vale muito mais do que talvez uma existência inteira numa religiosidade extrínseca. Então, às vezes, uma pessoa que se diz ateu, se ela é uma pessoa do bem, se ela é uma pessoa que faz, se ela é uma pessoa que acontece, se ela é uma pessoa que tem uma energia boa, se ela é uma pessoa movida a boas atitudes, vale muito mais do que ser uma pessoa que está naquela, que se diz ter uma religião, que vai aos cultos religiosos, aos rituais religiosos, tudo para poder participar da parte socialmente, mas que não tem aquela parte intrínseca. Ao meu ver, vale muito mais. E a gente precisa ter muito cuidado, porque em alguns momentos a gente navega por um ou por outro, né? Por um ou por outro. Porque a gente sabe falar muito, mas agir com a gente mesmo, às vezes a gente vai patinando nisso aí. Então é muito importante a gente pensar, né? Se a gente não aprender de uma vez por todas que nós precisamos nos solidarizar, nós precisamos ter solidariedade nesse momento, a gente precisa... Sumiu. Patrícia, você obstruiu o seu microfone. Ouviu? Agora voltou. Agora deu? Obrigada, Agora voltou. gente. Obrigada. Eu fui olhar aqui para ver as horas. Se a gente não imaginar, se a gente não aproveitar esse momento que nós estamos, que é um momento extremamente delicado, mas é um momento de oportunidade que nós estamos tendo, para nos solidarizarmos, para termos empatia e para melhorarmos e para tirarmos as nossas cascas de cebola e entrar em contato com a nossa essência da fonte criadora divina, como é que a gente vai fazer? Vai ficar muito difícil, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, a mortalidade é baixa, é só 3%, não preciso fazer a minha parte, não. Mas quem é que desencarna 3%? Quando desencarna um ente querido nosso, ele desencarna 100%. Ou ele desencarna 3% só, fica 97% dele aqui, não é? Então, números são números, né? A gente sabe da imortalidade da alma, nós estamos aqui, falando de novo da nossa fé. Mas a gente vê que esse sofrimento, ele tem que seguir para nos aproximarmos do Cristo. A Terra, e a gente sabe que nós estamos num momento delicado de transição, e graças a Deus estamos tendo a oportunidade de estar reencarnados aqui nesse momento, para podermos contribuir individualmente para reverberar no coletivo. Nunca nós fomos chamados tanto a trabalhar para o Cristo. Então, nós estamos tendo uma oportunidade única. Então, precisamos nos solidarizar, meus irmãos. Precisamos ser solidários. Não sou só eu, é todo mundo, né? E aí a gente fica se vendo no meio de um turbilhão, de uma tempestade. Olha, a nossa vida é esse barquinho aí, a gente está ali dentro e está tudo revolto. Mas quem está no leme de tudo é o Cristo. E se a nossa fé ela está ativa, se nós estamos conectados com essa essência, se nós estamos usando a nossa espiritualidade para nos transcender, para nos melhorar, para nos melhorarmos, nós temos cada vez mais a certeza de que o Pai está no leme mesmo. E que se fizermos a nossa parte, a parte que nos cabe, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E ficar bem
Às vezes não é o que a gente espera. Ficar bem é o que nós precisamos. Lá na oração do Pai Nosso é seja feita a vossa vontade. Não é seja feita a vossa vontade desde que, não. É seja feita, Senhor, a vossa vontade. Então que a gente possa entregar a nossa vida nas mãos do nosso comandante, do nosso guia, do nosso mestre, que é Jesus. Mas entregar com a consciência de que estamos fazendo a nossa parte. Aproveitar para entrarmos em conexão com a nossa essência. E do livro Fonte Viva, que é o livro que eu elegi para a gente conversar essa noite, tem a lição 36 diz o seguinte, que vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Cristo, pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa, mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Então aqui, olha, em outras palavras, está dizendo assim para nós, para de ter religiosidade, para de dizer que tem uma religião, viva a sua fé, se aproxime do Cristo, construa a sua relação cristã e deixe e aumente a sua espiritualidade para que você transcenda, para que você possa trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Porque comer o pão que já foi multiplicado pelo Cristo, isso é fácil. Ficar feliz por alguém que ele cura, isso é fácil. Mas nós estamos sendo convidados a multiplicar o pão, a curar. Esse é o convite. Essa é a lição. Tudo isso está mostrando que nós precisamos nos aproximar do Cristo. Porque ele não foi embora. Porque ele está ali. A sua essência está ali. Sempre do mesmo jeito, do mesmo lugar. E se um dia a gente duvidou que esse amor estava ali, é porque quem se distanciou fomos nós. O Cristo está ali, pronto para nos abraçar. Então, deixa só. A gente precisa pensar um pouquinho nisso. A gente precisa refletir muito nas nossas ações. A gente precisa entender que, de uma vez por todas, essa é uma oportunidade única. Então, que a gente use essa oportunidade, mas use mesmo para fazer o bem, para nos melhorarmos enquanto espíritos, para entrarmos em conexão com a nossa essência. Lembra quando Cristo foi para o deserto? Que ele ficou ali? Vamos para o nosso deserto íntimo. Vamos fazer essa reflexão. Fiquemos lá, nós com a gente mesmo, na nossa companhia. Porque antes, quando a gente estava começando a entrar em contato com a gente mesmo, e às vezes vinha um monte de pensamento nas nossas cabeças, o que a gente fazia? Deixa eu ir trabalhar no centro, porque eu não quero ficar pensando nisso, não. Hoje, quando os pensamentos vêm e a gente não pode sair, não pode ir praticar aquela religiosidade extrínseca, nós somos convidados a ficar e a pensar e a nos melhorarmos, para que a gente possa sentir essa energia, para que a gente possa se reaproximar, porque o Pai está lá. Ficou faltando aqui um slide, desculpa, gente, eu achei que aquele era o último, mas não era não. O Cristo vive. Peraí. Só um minuto. Olha eu me atrapalhando aqui, peraí. Ó. O Cristo vive. O Cristo está presente. E ali, olha, independente de raça, de credo, de religião, de tudo, ele é o governador desse planeta. Ele está olhando e orando por nós. Igual os pais, né, olham pelos seus filhos.
Caiu, levanta. Eu estou aqui. Eu estou te esperando no seu tempo, no seu momento, do seu jeito. Não precisa forçar a ser diferente. Vem, mas venha. Venha. Venha e fique aqui comigo. Então, essa imagem mostra que não tem nada desgovernado. Que o Cristo está ali. Que nós precisamos ir para Ele. Mas que Ele está ali. E que Ele nos ama profundamente. Não Ele precisa vive, esperar ele ele existe. voltar, não. Oi? Que não precisa esperar ele voltar, não. Ele está aí, ele existe. Ele nunca saiu daqui do nosso lado, É. né? Então, que a gente possa entrar em conexão com essa energia, meus irmãos. Que a gente possa entrar em conexão, com esse amor, que a gente possa reiterar o nosso compromisso cristão, que esses dias sejam dias para a gente poder, de verdade, esse momento sejam momentos para a gente poder, de verdade, transcender, sair da nossa zona de conforto, transcender mesmo, mudar, para que a gente possa fazer diferente, né? Para que a gente possa dar o nosso salto quântico individualmente, para que o nosso planeta dê um salto quântico nessa transição. Porque eu tenho certeza, tem muita coisa boa por vir. Então, que a gente se prepare para viver esses momentos também, que depois a gente vai ser muito bom poder encontrar todo mundo e abraçar todo mundo, mas que a gente esteja de uma forma um pouco melhor, né? Um pouco mais solidário, um pouco mais cristão que somos. Não só da boca para fora, mas de vivência mesmo, de amor, de sentir, né? Então, o que tinha para conversar com vocês era isso. A gente tem acho que uns 3 minutinhos, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão tudo literalmente mutados, comendo todos os microfones mutados. Então, vamos refletir sobre tudo, né? Sobre tudo isso e fazer com que a gente possa contribuir cada vez mais para esse nosso planeta de muita luz. Porque é um planeta maravilhoso, nós somos privilegiados por estarmos aqui. Então, bendizemos tudo e bendizemos inclusive esse momento, porque é um momento ímpar. Vamos usá-lo para nos melhorar. E é isso. Carlinhos, Rafa, vocês estão por aí? Vocês querem falar alguma coisa? Sensacional a palestra aí, Patrícia. Muito bacana. O Carlinho vai pegar aqui para fazer as considerações finais. Queria te falar que hoje a gente teve presença até de fora do país, viu? Edileide está nos acompanhando aí da Argentina. Ela é irmã do Ed, que virou um frequentador assíduo. Tem gente de Brasília também, minha tia eu acompanho aqui, a tia Rose. Deixar um beijo aí para ela também. A Carol, que ganhou o livro, ela chegou pé quente, na verdade, a amiga nossa aí. Carol. O Rafa, depois você me passa o endereço da Carol, por favor. Eu vou usar o aniversário da Reila, do Patrícia. Tá, na próxima tem mais livro. Não, vou usar o aniversário da Reila, que foi dia 12 agora, para ganhar o livro. Ah, meu Deus, não, agora já é da Carol. Eu vou ler rapidinho e vou fazer o livro girar. Então pronto. Nossa, obrigada. Gente, eu tô tão feliz de ver todos vocês aqui, que eu não vi há tanto tempo. Tio Edson e tia Rose, que moram no meu coração, Camila, Marcela. Olha, muito feliz mesmo por ter todos vocês aqui, viu? Nós é que agradecemos essa oportunidade que vocês nos deram de estarmos aqui. Realmente é um privilégio imenso para nós, viu? Eu estou até emocionada, tia Patrícia. Nossa, que bonitinho. Vamos chorar todo mundo. Legal. Muito bom. Sintam-se abraçados, viu, gente? Estou muito feliz. Patrícia, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, cara. No final. Por
você nos proporcionou. Mais uma vez, você nos brindou com reflexões tão importantes. E o tema é muito sugestivo, né? Cristo vive, então vamos viver no Cristo também, né? Mas fica aqui a nossa gratidão por tudo. Momentos como esses nos fazem melhor e nos fazem acreditar num mundo melhor. Então, muito obrigado por ter nos proporcionado isso nessa noite. Tá bom? Eu que agradeço muito. Obrigada, viu? Bom, nós vamos fazer a nossa oração. Oi, foi muito linda a palestra, adorei, viu? Quero receber outras. Muito obrigada. Tamo junto. Nós vamos fazer a nossa oração agora e depois eu vou passar alguns comunicados e aí depois a gente abre para conversar com a nossa irmã, dar um oi, enfim, é aquela resenha que a gente sempre faz depois das palestras online. Você estranhou aí os microfones fechados? A gente tem pedido ao decorrer desse tempo, Patrícia, e hoje a gente nem fez, que pudesse manter vídeo e áudio fechado, para a gente ter o mínimo de interrupção na palestra. Então, o pessoal já está acostumado, viu, assim, a esse critério que a gente tem adotado, tá? Mas estava aí, todo mundo de olho em você. Nós vamos pedir a nossa Jo, nossa presidente da casa, para encerrar a reunião, né, através da oração, agradecendo por tudo e por todos que estão nos ouvindo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, Patrícia, muito obrigada por tudo aí que você transmitiu para a gente, nos dando o caminho, né, como sempre mostrando para nós, para nos reforçarmos, né, na fé, na confiança, no nosso irmão maior, Jesus, e nosso Pai. E quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes. E vamos pedir a Deus, a Jesus, que proteja a toda a humanidade, todos os frequentadores, toda a família Alfredo Júlio e a todas as pessoas à nossa casa ligados, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos da prática do erro e de todo o mal. Que Jesus esteja com todos, com toda a humanidade, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus.